Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Nós estamos conversando esse ano sobre oração. E tem um tipo de oração que às vezes é muito fácil e às vezes é muito difícil. E nós vamos falar da parte difícil, porque às vezes você está passando por dificuldades. Com certeza você já passou por dificuldades. E muitas das vezes as dificuldades nos levam aos pés de Jesus. Às vezes as dificuldades nos tiram aos pés de Jesus. E eu quero começar conversando com você na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz o seguinte: Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Como o fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Tem outra passagem em Tiago também que fala: tende por motivo quando passar por todo tipo de provação. Tende muita alegria, né? Pois é difícil ter alegria, é difícil entender que provação, e aí eu não vou ficar definindo muito provação e tentação, tá? Isso aí, possivelmente você já ouviu muito sobre isso, então eu vou dar algo bem simples aqui para a gente caminhar. Provação tem tudo a ver com a nossa fé ser provada para ser aprovada. Tentação tem por objetivo nos levar a pecar, ok? Simples, rápido e fácil, tem muito mais do que isso, mas enfim, vou parar por aqui. Você, com a coisa, se você quiser, tem muitos vídeos falando sobre tentação, provação e outras coisas. Agora, quando nós estamos passando por uma dificuldade, por isso eu vou usar dificuldade, tá bom? Nós não entendemos que aquilo pode nos gerar mais fé, ou que aquilo pode nos confirmar que somos de fato cristãos. Eu estava assistindo ao filme do apóstolo Paulo e tem alguns momentos difíceis. Se você está acompanhando o de Casa em Casa e acompanhando no passado, você lembra que eu falei sobre o imperador Nero e que ele tacava fogo nos cristãos. Se você assistiu o apóstolo Paulo, você ouve os gritos de quem está sendo incendiado. Então é muito doído. Há uma mulher que chega aonde eles estão ali em Roma, né, os cristãos, e ela está toda cheia de sangue, e aí a Priscila fala: o que tem? Você está bem? Você está bem? Onde está machucada? E a mulher fala várias coisas, e a Priscila quer saber o que ela está machucada, e ela fala: esse sangue não é meu, esse sangue é do meu filho. Uma mãe que acaba de perder o seu filho e automaticamente seu marido. Ela perdeu sua família, perdeu seu marido, seu filho. E ela está coberta do sangue do seu filho porque eles decidiram servir a Jesus Cristo. E Lucas pede para eles se retirarem, entrarem, porque as pessoas ficam abismadas, porque podia ser com qualquer um. Até que ponto vale seguir o nome de Jesus? E Lucas vai conversar com Paulo. Obviamente é um filme, tem algumas coisas de história aí, mas enfim, é um filme. Mas ilustra um pouco do que pode ter acontecido, se é que não aconteceu. As dificuldades, então, nesse sentido, nos machuca. E logo depois no filme também tem um rapazinho que eles estão pensando em sair de Roma, e esse rapazinho precisa ir para um lugar extremamente perigoso. Ele fala: não, todos me enxergam como mendigo, eu sou órfão mesmo, então vou passar desapercebido. Pois esse jovenzinho, ele retorna morto. E as pessoas começam a questionar e querem fazer justiça com as próprias mãos, porque o evangelho em si não está ensinando eles a revidarem, pelo contrário. O evangelho nunca ensinou ninguém a revidar. Esse negócio, enfim, é para outro momento, mas
Eles estão em crise com isso. Assiste o filme que você vai entender melhor. E no meio de tudo isso, você fica assim, como eu posso ser feliz em passar por todo tipo de provação? Como eu posso achar que eu perder ente querido pode fazer com que minha fé fique mais forte? Pois bem, assim como as coisas boas vêm e vão, as coisas ruins também. Nós não vamos viver uma vida inteira, desde o primeiro dia que nascemos até o último dia de vida nessa terra, passando por dificuldades. Dificuldades vêm e vão. E o que elas causam em nós tem muito mais importância do que elas em si. Então a provação é aquilo que vai moldar o nosso caráter para saber se estamos com Deus, se estamos seguindo a Jesus, independente de qualquer coisa, ou se é apenas por interesse. O dia mau aparece para todos em algum momento da vida. Quando o coração se sente pesado. Duas pessoas não podem ter a mesma angústia nas mesmas circunstâncias. Deus não lida com dois de seus filhos da mesma maneira. A gente pode imaginar o que o outro está passando, mas não é a mesma coisa. Então, quando alguém estiver sofrendo, a gente tem que ter muito cuidado. E aqui um zelo, muito cuidado, muito zelo, para não soltar os jargões, mas para levar esperança para a pessoa, para às vezes não falar nada, que às vezes nós somos um poeta de boca fechada, só um abraço e entender a dificuldade da outra pessoa. E quando é conosco, nós também temos que ter a sensibilidade que tem pessoas que estão tentando nos ajudar, ainda que venha com jargões, e tentar não maltratar, e tentar não jogar para fora tudo aquilo que está dentro de nós. Salmo 119, 71 e 75 diz o seguinte: o sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção aos teus decretos. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Feliz é aquele como o salmista, que descobre que suas tribulações eram bênçãos disfarçadas. É difícil isso, mas ele demorou, mas o salmista entendeu. Né? E aí, quando a gente entende isso, a gente dá passos de maturidade. Né? A gente lembra o primeiro ano que a gente falou sobre maturidade, que é encarar a dificuldade como uma dificuldade, que é um degrau que nós precisamos subir, sair e sair bem, e não sair todo sujo, sair negando Jesus por causa da dificuldade. Não, é um passo. Salmo 50, 15 diz o seguinte: então clamem a mim em tempos de aflições, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Tempos difíceis também são tempos de oração. Se você estiver passando por tempo difícil, clame ao Senhor. No tempo da angústia, clame a Deus por socorro. Ele é o único que pode trazer consolo, auxílio, esperança, bênção, conforto. É Deus. Então nós temos que buscar Deus em todo o tempo. Romanos 8,18, um dos versículos que eu mais gosto. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. O nosso sofrimento, ele é pesado, mas ao mesmo tempo, comparado com a glória, ele é leve. As dificuldades, ela nos dá ânsia desse mundo. Mas ao mesmo tempo, ela nos faz ter esperança ao olhar o horizonte e perceber que é um novo céu, uma nova terra que desce, e que nesse novo céu e nova terra não haverá mais essas dificuldades. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 diz o seguinte: pois essas aflições pequenas e momentâneas, ou leves e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. É isso que Pedro está tentando dizer lá, que os salmistas estão dizendo, que Paulo está dizendo, que as nossas dificuldades têm a ver com o nosso forjar de caráter. E isso tudo nos será posto como galardão quando Jesus vier. Tudo isso vai pesar, como dizendo: Senhor, mesmo diante da dificuldade terrível, eu não neguei o teu nome, eu sou teu filho, eu entendi,
não foi por meu mérito, foi pelo Senhor. E por fim, Apocalipse 7, 13 a 17 diz o seguinte: Então, um dos anciãos me perguntou, perguntou para João: quem são esses vestidos de branco? De onde vieram? João respondeu, eu lhes respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação. Lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite os servem em seu templo. E aquele que está sentado no trono lhe dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará, pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará à fonte de águas vivas, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não tem visão melhor do que quando a gente lê o Apocalipse e percebe que toda a dificuldade que a igreja está passando no primeiro século. Primeiro, se a gente pensar que a igreja do primeiro século está passando o que está passando, a gente já não tem como comparar com o que nós estamos passando. E mesmo com toda aquela dificuldade, a esperança, os apóstolos estão escrevendo dizendo: calma, permaneçam, sejam fiéis, firmes, porque Jesus está entronizado e Ele dará abrigo. E quando vocês estiverem com Ele, vocês não sentirão mais essas dores. Vocês não terão mais fome. Não haverá mais pessoas morrendo de fome. Não haverá mais sede. Então nós, século 21, quando passarmos por algumas dificuldades, quando perdermos ente querido, nós temos que lembrar desses versículos, lembrar de Apocalipse, que haverá um dia em que Deus enxugará de nosso olho toda lágrima. E tudo que haverá será um relacionamento íntimo com o Pai e não haverá mais dor. Nós não precisaremos mais ter compaixão daquele que está caído, porque já não haverá mais ninguém caído. Nós não precisaremos alimentar mais o faminto, porque não haverá faminto. Essa ideia de que há um reino dos céus em que nós vamos viver em harmonia, sem briga, sem discussão, sem gente passando fome, sede, sendo injustiçado, sem nada disso. Esse é o reino dos céus. E tudo que nós passamos aqui é um momento. Leve e momentânea são nossas tribulações. Considero que o que passamos agora não pode ser considerado, levado em conta com aquilo que Jesus Cristo nos revelará naquele grande dia. 3 perguntas. Primeira pergunta: você está sofrendo? Com o quê? Por quê? Segunda pergunta: o que se pode aprender com o sofrimento? O que você já aprendeu com o seu sofrimento? E número 3, como você sente que Deus te ama? Tem pessoas que só sentem que Deus ama quando tudo vai bem. Mas será que Deus ama também quando as coisas não vão bem? Que Deus abençoe e boas reflexões.